Querido Deus Pai, somos gratos a Ti porque Tu tens sido um Deus que tem cuidado de nós. Obrigado, Deus, por ter nos trazido esta noite à Tua casa para aqui Te louvar, para aprender da Tua palavra. Abre o nosso entendimento, o nosso coração, tira todo o impedimento, toda a resistência para que ela possa penetrar de maneira plena em nossas vidas. E ao Teu servo que vai ministrar, continua dando ele essa revelação, esse entendimento, essa compreensão para nos trazer, Senhor, e com facilidade podermos, Senhor, entender a Tua vontade para nossas vidas e para o nosso caminhar. É assim que nós oramos a Ti, agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Fique com a sua Bíblia aberta aí, por gentileza. Abra aí Mateus capítulo 27. Nós estamos finalizando esta sequência de estudos, terminando os evangelhos sinóticos, chegando no momento em que Jesus está agora sim cumprindo o propósito da sua encarnação, quando ele desceu dos céus, deixou a sua glória, como diz aquele hino, deixou sua glória nos céus. Se isso não for amor, o oceano secou, né? Os mais antigos talvez vão se lembrar, os mais novos nem tanto, mas pesquisa no YouTube que você vai achar. Se isso não for amor, então nada mais pode ser considerado amor. E é aqui que nós estamos, meus irmãos, justamente nesse capítulo 27, a partir do versículo 32, aqui no livro de Mateus, e que vai ter também nos evangelhos sinóticos, Lucas 23, Marcos capítulo 15, versículo 21 em diante, e no evangelho segundo João, que está no capítulo 19, também vai nos trazer os relatos deste momento em que Jesus está sendo sacrificado, está entregando a sua vida. O sacrifício de Jesus foi algo sobrenatural, foi um evento sobrenatural, não foi uma coisa simplesmente natural, não foi a simples morte de mais um ser humano na história da humanidade. Na verdade, o sacrifício e a morte de Jesus é um evento sobrenatural e que traz consequências cósmicas, que traz o resultado da sua morte, traz consequências universais, cósmicas e, para usar a expressão, consequências extraterrestres, porque vai além, o sacrifício de Jesus vai além da nossa realidade humana, como o escritor aos Hebreus diz, que este sacrifício de Jesus foi, na verdade, um sacrifício oferecido no tabernáculo celestial, um sacrifício celeste. E, trazendo sobre o ponto de vista natural também, além de ser um evento cósmico, sobrenatural, também o sacrifício de Jesus trouxe eventos cataclísmicos na terra, tremores de terra, houve um grande terremoto, houve um grande eclipse naquele momento, o dia se fez noite, no momento em que Jesus estava pendurado no madeiro, e mais ou menos por volta de 3 horas durou aquela noite, enquanto Jesus estava nos últimos momentos do seu sacrifício. Então nós vamos ver que tudo isso para que houvesse a redenção da humanidade. E como consequência e como resultado ainda deste sacrifício, sepulcros foram abertos, como relata Mateus, o Santíssimo Lugar, como todos os evangelistas relatam, foi aberto e foi descortinado, em que o véu do templo se rasgou, não foi de baixo para cima, mas de cima para baixo, e o acesso ao Pai está agora disponível, e Jesus pavimentou, como eu coloco aqui, Jesus pavimentou o acesso a Deus e o acesso ao Santíssimo Lugar, para que nós pudéssemos, durante toda a nossa jornada de fé, também entrar na presença do Pai. Como o escritor aos Hebreus coloca no capítulo 10, um novo e vivo caminho foi aberto para que entrássemos no Santo dos Santos pela ruptura e pelo partir do véu, que o escritor diz que é o corpo do Senhor Jesus, que fez completou esta obra, e hoje nós podemos ter esta oportunidade. Meus irmãos, neste evento, nesta
neste fato aqui, que além de tudo isso que eu falei, é um fato histórico, há relatos e há comprovação histórica deste sacrifício de Jesus, mas o mais importante que nós precisamos, uma das coisas mais importantes que precisamos extrair e compreender desta passagem do sacrifício de Jesus, nós, inclusive, acabamos de cantar. O sacrifício de Jesus é cantado em verso e prosa, em vários hinos e louvores do nosso inário cristão, seja do cantor cristão, da harpa cristã, dos hinos congregacionais. O sacrifício de Jesus é muito cantado, contado e falado. E o que me chama a atenção aqui neste trecho é, sobretudo, o versículo 32, quando nós vemos aqui no relato de Mateus, e nos outros sinóticos também relatam, em que uma pessoa, um cidadão chamado Simão, da cidade de Cirene, auxiliou a Jesus a carregar a sua cruz. E rapidamente, ao relembrar este passagem, nós precisamos trazer à memória aquilo que o próprio Senhor Jesus nos ensinou antes, enquanto ele estava ainda no seu ministério do ensino, da cura, da profecia, quando ele diz que para segui-lo é preciso carregar a cruz, a nossa cruz, como o pastor Edmar colocou aqui, fazendo essa simbologia de que alguns querem cortar a cruz pela metade, outros querem colocar auxílios para ajudar a carregar, auxílios que não o próprio Cristo, outros querem fazer da sua cruz uma cruz leve como um isopor, para não ter esforço nenhum, e assim a cruz de Cristo, a cruz que Cristo carregou, que em nenhum momento foi leve, em nenhum momento foi aliviada, em nenhum momento ele teve alguma escape para fugir daquele propósito para o qual ele foi, em nenhum momento ele se esquivou da sua responsabilidade de carregar. E a cruz de Cristo, como cantamos no hino 291 aqui, a mensagem da cruz: levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz. Meus irmãos, a gente precisa, além de cantar, refletir qual é o significado da mensagem dessa cruz. Quando nós cantamos, qual é o significado, um dos significados da cruz de Cristo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que longe estivesse Paulo de se gloriar da sua própria força, se gloriar da sua capacidade, e ele diz: eu me glorio na verdade não em outras coisas, mas sim na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ver que na mensagem apostólica do Novo Testamento, a mensagem dessa cruz de Cristo tem um símbolo e tem um ponto central da mensagem e da pregação dos apóstolos no Novo Testamento. Pedro, logo quando inicia o ministério no Novo Testamento, lá em Atos dos Apóstolos, a primeira coisa que ele faz é que o povo que o está escutando se lembre de que Jesus é o Messias e que foi morto e sacrificado, como diz as Escrituras, e ele chama as pessoas, portanto, a olharem para esta cruz, a olharem para esse Messias: arrependam-se, porque esse Cristo que vocês mataram, ele era o prometido de Israel, e agora é necessário que a gente olhe para ele e nós nos arrependamos. Então nós precisamos carregar a cruz de Cristo todos os dias das nossas vidas, e precisamos compreender. Nós temos aqui neste momento, no capítulo 27, especificamente de Mateus, nós temos aqui o ápice do plano de Deus, é o momento principal, é o plano divino da redenção, chegando ao seu ponto principal, em que o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, está sendo entregue, está sendo sacrificado. O que o Eterno fez foi entregar seu Filho, sacrificando em favor dos nossos pecados. A mensagem da cruz uma das mensagens é essa, mas eu quero nessa noite compreendermos um pouco mais o significado de qual era a cruz de Cristo. Se Paulo diz que nós devemos em tudo imitar a Cristo, ele, aqui conforme lido aqui no livro de Gálatas, a glória de Paulo está em se gloriar
não no seu conhecimento e não na sua autocapacidade, mas a glória de Paulo estar em olhar para a cruz de Cristo, precisamos compreender a cruz de Cristo e olhar para ela como um ponto de sacrifício das nossas vidas. Se Cristo é o sacrifício de Deus, se Cristo é a oferta pelo pecado, e Ele manda que nós carreguemos uma cruz, significa que nós precisamos também, assim como Cristo sacrificou-se naquela cruz, nós também precisamos sacrificar-nos e precisamos oferecer alguma coisa a Cristo. A gente não pode perder de vista, a igreja, o crente não pode perder de vista que nós ainda temos algo a sacrificar. Há um ensino, e há algum tempo tenho falado e repetido algumas vezes sobre isso, há muitos ensinos de que nós não precisamos mais fazer muitas coisas. O arrependimento no meio cristão resumiu-se apenas a vir à frente num culto de ceia, a levantar as suas mãos e dizer para a igreja: eu me arrependo, peço perdão da igreja em nome de Jesus, mas não se faz um sacrifício contínuo, cotidiano e diário nas vidas dos crentes. Nós achamos, e por termos uma abundante graça manifesta pela cruz de Cristo, nós achamos que por ter esta abundante graça é de qualquer maneira, de qualquer forma, que nós vamos alcançar o benefício dessa graça salvadora. É isso que Paulo, inclusive, diz no Novo Testamento, no capítulo 12 de Romanos. Ele começa a falar sobre a necessidade para aquela igreja de Roma em oferecer sacrifícios ao Senhor. Apesar de Cristo ter cumprido o propósito do sacrifício conforme descrito no livro de Levítico, mas Paulo nos lembra que ainda precisamos oferecer sacrifícios a Deus. No entanto, o sacrifício que Paulo nos ensina lá em Romanos capítulo 12, não mais um sacrifício de animais, nem como o escritor aos Hebreus também assim diz, não é mais um sacrifício de cordeiros, de bodes e de animais, mas precisamos sacrificar alguma coisa. Segundo o ensino do escritor aos Hebreus, nós precisamos oferecer sacrifícios dos nossos lábios, que são os lábios que louvam ao nome do Senhor. Nós precisamos, segundo Paulo, aqui em capítulo 12 de Romanos, precisamos oferecer um sacrifício diário e cotidiano. Significa que precisamos diariamente subir à cruz de Cristo todos os dias para deixar nesta cruz o nosso velho pensamento. É quando Paulo escreve em Romanos capítulo 12 que nós devemos transformar a nossa mente, não vos conformeis. Ele inclusive no versículo 1 ele diz: meus irmãos, rogo-vos pelas compaixões e pela misericórdia de Cristo, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo. A cruz, essa é a cruz que nós, hoje, seguidores de Jesus, precisamos carregar. E é este o símbolo da cruz de Cristo. Porque quando Jesus sobe a cruz, ele, ao subir na cruz, ele desce da sua posição de divindade. É a cruz da renúncia. A mensagem da cruz que cantamos, levarei a mensagem da cruz até morrer, então significa que deveremos até morrer renunciar às nossas próprias vontades. Precisamos dia após dia sacrificar essas coisas. Precisamos dia após dia lutar e sacrificar os nossos pensamentos impuros, como Romanos 12, 2, que nós transformemos a nossa mente pela renovação do nosso entendimento, que é promovido pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Portanto, irmãos, quando nós entramos para a jornada de fé com Cristo Jesus, e se nós não deixarmos a nossa forma de pensar antiga, significa que nós não estamos levando a cruz de Cristo no nosso dia a dia, significa que nós estamos conformados com as coisas e os padrões deste mundo. A cruz de Cristo veio para romper com os padrões deste mundo. A cruz de Cristo veio para propor para nós um caminho de renúncia, mas um caminho que, ao renunciar às próprias vontades e ao renunciar, inclusive, uma mente pecaminosa, nós alcançaremos e obteremos salvação e redenção. Mas Paulo, em capítulo 12 de Romanos, continua dizendo o que nós devemos sacrificar. A cruz de Cristo, Romanos 12, dos versículos 3 a 8,
vai dizer que nós devemos renunciar ao nosso e sacrificar o nosso próprio egoísmo em favor da unidade do corpo. Um traz um salmo, outro traz um hino, Paulo vai escrevendo isso e dizendo: a cruz de Cristo significa renunciar às próprias vontades, significa renunciar os próprios desejos e o próprio ego. Paulo diz lá nesse trecho, versículo 3 ao 8 de Romanos 12, ninguém olhe para si e se ache mais importante do que os outros, antes que você considere o seu irmão mais importante, mais valioso e de maior honra do que a você mesmo. Significando que Paulo está dizendo que o sacrifício vivo que ele exorta que nós devemos oferecer a Deus é o sacrifício do amor ao próximo e da renúncia pessoal. Paulo continua dizendo que devemos, dentro desta lógica de oferecer sacrifícios e carregar a cruz da renúncia, a cruz de Cristo, nós devemos deixar o ódio de lado e desenvolver o amor, e que esse amor seja não fingido. Como é difícil nós devotarmos amor, cuidado para com as pessoas de forma despretensiosa, de forma a não esperar nada em troca. Normalmente nós fazemos coisas boas àqueles ou aquelas pessoas que de alguma forma vão poder nos dar algum retorno em troca daquele benefício. Eu faço isso aqui porque eu posso, ao ajudar esse irmão, lá na frente, quando ele estiver numa situação melhor, ele tem mais posses e mais condições para me abençoar mais lá na frente. Mas o sacrifício e a cruz de Cristo, ela é diferente, porque este sacrifício de Jesus é um sacrifício despretensioso. É um amor que age independente do retorno do objeto do amor. Jesus, como Paulo escreve, sacrificou-se na cruz do Calvário quando nós ainda éramos seus inimigos. Talvez seja muito provável que alguém se sacrifique ou que alguém faça alguma coisa em benefício de um justo, Paulo escreve isso, mas em favor de um injusto, talvez seja mais difícil alguém sacrificar ou fazer alguma coisa de benefício. E esta é a cruz de Cristo. É a cruz daquele que se sacrificou em favor de inimigos, em favor daqueles que estavam contrários a ele, em favor daqueles que eram acusadores dele, em favor de pessoas e de nós, seres humanos, que éramos inimigos do Pai, porque Deus olhou dos céus em busca de um fiel sequer, mas não achou um que fosse justo para oferecer-se e colocar-se na brecha para ser aquele que redimisse o ser humano para para que voltássemos ao caminho do Senhor. Portanto, devemos sacrificar na cruz de Cristo, devemos colocar na cruz de Cristo o amor, ou melhor, o ódio, para que possamos refletir e brotar o amor. Devemos deixar o desleixo, sacrificar o desleixo, fazer as coisas de Deus relaxadamente. Devemos sacrificar a murmuração em meio às lutas e tribulações. Todas essas coisas são sacrifícios que precisamos fazer diários. E que a gente pensa assim: não, Jesus já levou tudo, Ele pagou tudo na cruz, não preciso mais fazer nada. É esta teologia, meus irmãos, que nós precisamos combater e compreender que é uma teologia errada, que é uma teologia que não exige nada por um preço tão caro, um preço tão elevado, pago na cruz do Calvário por Cristo Jesus, e chegar e apenas dizer: não, basta levantar a mão, não precisa mudar o coração, porque está tudo resolvido. Levantou a mão, e aí ainda se usa os textos de forma leviana. O que a igreja ligar na terra, ligou no céu. Aí o cidadão vai na frente de um culto de ceia, levanta a mão, mas o coração está não convertido, sem arrependimento, e só porque a igreja pronunciou amém, porque a igreja não consegue olhar e sondar o coração, imaginou-se que fez o seu sacrifício de redenção e agora está perdoado. É esta teologia, meus irmãos, desta graça que é super graça, que é uma graça que não exige nada. E como eu tenho dito, a graça de Deus sem juízo não tem razão de existir. Se não tiver juízo, se não houver uma pena a ser aplicada, não tem razão de existir misericórdia. Se Deus não impuser
pena ou consequência do pecado, para que existe a graça? Para que existe a necessidade de arrependimento? Para que Jesus ensinou que devemos levar a cruz, se a graça é apenas levantar a mão e está resolvido o problema? A graça de Cristo e o sacrifício de Jesus veio para mudar a nossa natureza. O sacrifício de Jesus, a morte de Cristo, veio para nos dar uma nova vida. E é isso que precisamos entender, meus irmãos, e analisar, e nessa noite compreender com o nosso coração. Entender que seguir a Cristo é uma vida que precisa ser todos os dias, olhando para dentro de si mesmo, tendo como reflexo a cruz de Cristo, ao olhar para Jesus, ao ver a sua renúncia. Meus irmãos, veja quanto Cristo renunciou. Vamos analisar o quanto esta cruz de Cristo, esta cruz que Ele quer que nós carreguemos, simboliza uma renúncia. Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículos 6 em diante, que Cristo Jesus não subiu ao seu coração o orgulho, a usurpação, o fato de Ele ser semelhante a Deus, o fato de Ele ser uma divindade, de Ele estar com Deus. Antes Ele renunciou, em outras palavras, Ele abdicou da sua posição de divindade, Ele abdicou da sua posição de glória, tanto que quando Ele está prestes a entrar no caminho da cruz, em João capítulo 17, Ele ora a Jesus, ao Pai, dizendo: Pai, torna-me a dar a glória que eu tinha contigo antes de eu entrar neste mundo. Ele pede ao Pai novamente que ele fosse restabelecido a sua posição de glória, mas para que ele obtivesse essa posição de glória, a cruz de Cristo é a cruz que renunciou à sua própria glória, à sua própria divindade, à sua própria posição de realeza à destra do Pai. E ele não somente deixou a sua glória eterna, deixou a sua posição de divindade, mas ele continuou a renunciar. E ao se tornar homem, ao tomar a forma de ser humano, ele renuncia mais ainda, e submetendo-se à morte, e a uma morte maldita, que é a morte de cruz. Meus irmãos, veja, Cristo fez esse caminho de deixar a sua glória nos céus, deixando toda essa sua posição de glória. O que ele tinha que fazer isso? Ele estava no bem bom, na sua glória, mas por amor a nós, por amor a todos nós, a ser humano, Ele renunciou todas essas coisas. E agora os crentes que um dia tiveram uma iluminação para compreender, vão querer fazer com esta cruz algo leviano, vão querer fazer desta cruz algo comum e ordinário. Meus irmãos, e o oposto de santo é o profano, e ser profano é transformar as coisas santas em comuns e ordinárias. A coisa santa é separada, o que é profano é tudo que é comum e ordinário, sem sentido de coisa importante. E o problema das pessoas e de muitos cristãos é que não sabem distinguir entre o que é santo, o que é separado, o que é santíssimo, e não sabem separar o que é santo do que é profano, do que é ordinário. A cruz de Cristo virou uma coisa ordinária, uma coisa comum, uma coisa simples, sendo que foi algo extraordinário, sobrenatural, cósmico, um evento cósmico, e muitos olham e não conseguem enxergar e ter a compreensão da grandiosidade que é este sacrifício da cruz de Cristo. Nós precisamos entender, meus irmãos, que esta cruz de Cristo, Ele renunciou todas essas coisas. Ao subir na cruz, Ele renunciou à sua posição de inocência, que foi declarada 3 ou 4 vezes ao longo do seu julgamento, como nós falamos em alguns estudos. Pilatos disse: Ele é inocente por 3 vezes, mas Ele renunciou ao exercício da sua própria justiça, para que a justiça de Cristo, a justiça de Deus, fosse cumprida e concretizada na sua vida. Ele renunciou à sua posição de inocência, e quantos de nós não queremos abrir mão? Somos até acusados de forma errada, de forma leviana, mas nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, mas a cruz de Cristo nos ensina a renunciar. Quando Jesus diz: olha, quando te derem
um tapa de um lado, vira e dá o outro tapa, o outro rosto para ser submetido também à aflição, ali, quando você leva uma agressão que é injusta, inclusive o Código Penal estabelece isso, uma agressão injusta, se você revidar e porventura causar uma morte, alguma coisa, você agiu no exercício da legítima defesa. Se alguém te dá um tapa do lado e você devolve com o outro, isso é legítima defesa. Mas o que Jesus está querendo ensinar com isso é que nós precisamos aprender a renunciar aos nossos próprios direitos em determinados momentos. Jesus está dizendo que nós precisamos aprender a abdicar da justiça que nós queremos com as nossas próprias mãos. Sabe por quê? Porque é Deus que é o que é a nossa justiça. O Senhor é quem vai vingar as nossas causas. É o Senhor quem luta e peleja por nós. É o Senhor quem defende a minha causa e o meu direito. Mas Ele não defende como a lua à noite. Ele defende a minha causa e o meu direito, assim como o sol no meio-dia. Assim o Senhor sustenta o nosso direito e a nossa justiça. Se necessário for, abra mão, renuncie à sua necessidade de justiça própria e exercício da justiça pessoal, para que Deus possa fazer as coisas acontecerem nas nossas vidas. Mas, meus irmãos, além de ser uma cruz de renúncia, além de a cruz de Cristo ser a cruz que abriu mão, Jesus abriu mão de todas essas coisas e muito mais, é uma cruz do sofrimento. E a narração e a profecia do profeta Isaías, no capítulo 53, traz justamente este relato grotesco e pesado deste sacrifício de Cristo. Ele usa, nos versículos 4 e 5, ele usa as expressões, ele levou sobre si as nossas dores. Ele coloca, ele foi ferido e ele foi oprimido por Deus. Ele foi esmagado, como uma uva que é esmagada num lagar. Ele foi pisado. Essa expressão esmagado, meus irmãos, é literalmente, ele foi moído, triturado, ele foi colocado, ele foi tão esmagado, e foi esmagado pelo próprio Deus. E essa que é a grande mensagem da cruz. O próprio Deus Pai olhou para Cristo e, como diz o profeta Isaías, ele foi ferido e oprimido, não foi pelos homens, foi pelo próprio Deus, que o esmagou, que o feriu, que o machucou, e ele, como uma ovelha muda indo para o matadouro, se submeteu a isso por amor. Se isso não for amor, meus irmãos, não sei mais o que é a expressão de amor. Se esta mensagem não fizer nos refletir da grandiosidade e da necessidade que temos de olhar para a nossa vida e olhar para a vida cristã como um olhar diferente, não há mais relato nenhum que possa nos fazer quebrantar o coração. Que Deus possa transformar um coração de pedra em coração de carne, para que possamos ser sensíveis à necessidade que temos de sacrificar as nossas vidas. Meus irmãos, precisamos olhar para Cristo, e Cristo estava numa posição tão desfigurado, como o próprio profeta Isaías continua, o seu aspecto estava tão desfigurado que ele nem parecia um homem, a sua aparência não era nem como a dos filhos dos homens. Isaías 52, 14, e o Salmo 22, verso 6 diz, ele tinha a aparência de um verme. Meus irmãos, se nós negligenciarmos, como o escritor aos Hebreus diz, tamanha salvação, se nós não compreendermos a magnitude deste sacrifício, se nós não nos quebrantarmos, e se esta mensagem, se esta cruz de Cristo não for suficiente e não causar em nosso coração um desejo de santificação, não há mais nada a fazer. Se nós não formos e não conseguirmos ser tocados, e se não conseguirmos olhar para este Cristo, e não conseguirmos ser tocados por esta imagem de um homem esmagado, de um homem moído, de um homem desfigurado, ou melhor, nem homem parecia, era um verme, se isso não tocar as nossas vidas, se nós não formos alcançados e não permitirmos o Espírito Santo do Senhor nos tocar e nos fazer compreender esta imagem, nada mais tem valor. A mensagem do Evangelho é apenas
uma mensagem de autoajuda para me confortar nos momentos de tribulação e de tristeza, mas o Evangelho não é para isso que ele foi anunciado. Jesus não veio cumprir o seu propósito, não foi para fazer uma mensagem bonita, para consolar e confortar os corações, mas ele veio para acabar e aniquilar com as obras das trevas, e a única maneira que existia era ele ser esmagado, moído, massacrado, sendo desfigurado, não tendo aparência de homem nenhum, mas foi para isso que Jesus se manifestou, e foi para isso que ele subiu à cruz, e foi essa a cruz dele, e essa é a cruz de Cristo, que cantamos e falamos em versos e prosa, e que muitas vezes choramos nos momentos dos louvores, e quando nós saímos e deixamos aqueles momentos e vamos para o nosso dia a dia, nós nos esquecemos de olhar para Jesus. É por isso que Paulo diz: eu prossigo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus, é olhar para esse Cristo sacrificado, é olhar para Ele, ao contemplar esta imagem, e entender e saber, era para eu estar lá. Ele era inocente, ele não tinha culpa alguma, ele não tinha nenhuma transgressão. Jesus foi obediente aos seus pais, honrou pai e mãe, não quebrou nenhum dos mandamentos da Torá, da lei de Moisés, ele obedeceu em tudo ao Pai. Mas ele estava lá para levar sobre si, como um Cordeiro de Deus, para tirar o nosso pecado deste mundo. É essa imagem, meus irmãos, que nós temos que ter. Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículos 18 e 19, olha, nós precisamos compreender e entender o terrível preço que foi pago na cruz do Calvário da nossa redenção. Se nós compreendermos o preço do sangue de Jesus, se nós compreendermos e descer ao nosso coração esta compreensão desta redenção e do alto preço que foi pago, e entendermos que não foi com coisas corruptíveis que fomos comprados, que não foi com ouro e nem foi por prata que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas se compreendermos o sangue de Cristo como algo precioso, algo incontaminado, como um cordeiro imaculado, sem pecado algum, nós iremos desejar a santidade nas nossas vidas. Nós iremos desejar carregar a nossa cruz, nós iremos desejar seguir o exemplo de Cristo e carregar a cruz de Cristo. Nós iremos entender que este preço exige de mim uma contrapartida, exige de mim uma atitude de renúncia também. Meus irmãos, se nós falharmos, e muitas vezes muitos cristãos falham no caminho da santidade, é porque falta compreender e entender o preço do sangue de Cristo. E se deixarmos de compreender, e se falharmos na compreensão do preço e da grande renúncia que Jesus precisou fazer, se nós não compreendermos isso, santidade para nós vai ser algo apenas uma moda cristã, vai ser apenas um cumprimento de usos e costumes, vamos apenas ficar atrelado a coisas visíveis, mas as coisas invisíveis, é por isso que o salmista diz: Senhor, se há em mim algum caminho mau, mostra-me. Quando nós falhamos em analisar o preço da salvação, o sacrifício de Cristo, o alto custo que foi o sacrifício de Cristo, nós apenas iremos olhar: essa roupa não é de crente, essa roupa é desse jeito, não pode se vestir desse jeito, não pode falar desse jeito, mas pode enganar o outro, mas pode, como Jesus falou, pode coar um mosquito e deixar passar um camelo. Falhamos em olhar para a cruz de Cristo. Quando isso ocorre no meio do meio cristão, é porque falhou em se analisar e se compreender o alto preço do sangue de Jesus. Quando o pecado está sendo aceito e aturado de forma natural e coisa comum, é porque já se misturou o santo com o profano. E precisamos então, meus irmãos, novamente olhar para Jesus. Precisamos olhar para Jesus, meus irmãos. E nesta manhã, neste dia, eu estava pensando isso aqui e veio muito forte ao meu coração esse desejo e este peso de compreender a grandiosidade do sacrifício de Jesus. As pessoas estão insensíveis,
As pessoas estão banalizando Jesus. Jesus virou uma moda cristã, Jesus virou um gospel, Jesus virou uma coisa, um evangeliquez. A cruz de Cristo virou apenas um emblema, apenas uma coisa, um desenho, um símbolo para se identificar e se fazer parte, mas se esqueceu o ponto principal: ele foi esmagado e moído pelos meus pecados. Nós não podemos falhar e não podemos perder de vista o preço da cruz de Cristo. Esta é a mensagem central da cruz, do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus quando nós compreendemos que é necessário haver renúncia. E aí nós vamos entender que nós não podemos andar de qualquer jeito. Nós vamos entender que nós não precisamos viver os padrões do mundo, porque o padrão de Cristo é outro padrão. Meus irmãos, o quão difícil é um crente pensar fora da caixa do mundo. Nós estamos pensando como o mundo pensa. Nós estamos vivendo em muitos momentos, meus irmãos. É por isso que Jesus, a sua graça, ela exige muito mais, porque quando a graça é grande, quando o pecado é grande, a graça superabundou. Mas quando a graça superabundou, exige-se mais de quem está vivendo numa graça superabundante. E nós queremos viver a nossa vida. Não, isso aqui não tem problema. Isso aqui não tem nada demais, todos estão fazendo. Essa vestimenta aqui não tem problema nenhum. Meus irmãos, nós precisamos aprender a pensar como Cristo. Precisamos aprender a olhar como Cristo e a entender que a renúncia por algo desta vida que aparentemente pode ser bom, vai redundar em glória, vai nos redundar em prazer eterno, vai nos fazer verdadeiramente entrar e experimentar o que é verdadeiramente prazer. A alegria das coisas deste mundo são passageiras, mas a vida do Senhor é eterna e permanente. A alegria do Senhor é que nos faz permanecer, nos dá sentido de vida. Veja só, um exemplo simples de como nós precisamos parar e pensar, como Paulo diz, mudar o nosso pensamento. A gente pensa assim: meus irmãos, não tem problema nenhum. E eu vou usar um exemplo das irmãs, que é mais fácil de entender. Não que para os homens não seja errado, não se aplique. Mas, pense comigo. Uma pessoa que se diz crente, vai tomar um banho de igarapé, fazer alguma coisa, aí bota lá um biquíni, ou o homem bota lá uma sunga. Se você mudar o pano, aquela sunga é uma cueca, só que é um pano de nylon lá, uma coisa diferente, mas é uma cueca. E a irmã está vestindo calcinha e sutiã, só que mudou o nome para biquíni e mudou o pano daquele negócio ali. Aí passou a ser biquíni. Mas no fundo, aquela irmã vai sair de calcinha e sutiã, ela sairia no meio da rua, na praia, ou no lugar de calcinha e sutiã? Você sairia, meu irmão, de cueca na rua? Mas como é uma sunga, como é um biquíni, não tem problema. Isso aí é o que se convencionou utilizar-se para tomar banho no igarapé, numa praia, alguma coisa assim. É a caixa do mundo. Mas quem tem a mente de Cristo, meus irmãos, e longe de mim aqui está dizendo e falando sobre usos e costumes, mas é só para que, é um exemplo assim mais claro e fático, para que a gente comece a entender, as coisas do mundo não tem nada de bom. Os costumes do mundo nada tem a edificar, mas só quem aprendeu a sacrificar a sua mente, só quem aprendeu e deseja ter uma mente como a mente de Cristo, e que deseja ter uma mente transformada pela renovação do Espírito Santo, é que vai entender e vai sacrificar. Isso aqui está errado. E tem tantos outros exemplos que eu podia dar. Mas quando nós falhamos de olhar para a cruz de Cristo, as coisas deste mundo são colocadas em par de igualdade com a cruz de Cristo. A cruz de Cristo não tem valor, a cruz de Cristo não tem primazia. Eu não quero renunciar essas ou aquelas atitudes em favor de Cristo, porque isso é muito conveniente a mim.
Mas e isso faz com que nós falhemos no caminho da santidade, no caminho da pureza, no caminho da transformação da nossa vida para chegarmos à presença de Deus. Mas quando alguém olha para a cruz de Cristo e compreende a importância deste sacrifício, ele, ao olhar para aquela cruz, ele vai compreender que ele precisa se lançar e se olhar ali. Era para eu estar ali. Esta minha vontade está lá na cruz com Cristo. Esse meu desejo está na cruz com Cristo. Essa minha vontade que eu não consigo superar tem que estar na cruz de Cristo. Esse meu pensamento que é em conformidade com o mundo tem que estar na cruz de Cristo, porque é a cruz da renúncia que nos levará aos céus. Todos querem o céu, mas a renúncia nossa de cada dia é mais difícil ter. Essa é a cruz que Cristo que nós precisamos todos os dias e todas as manhãs, como Cirineu, como este Simão Cirineu que carregou a cruz de Cristo. Eu também quero carregar a minha cruz dia após dia, subir a cruz de Cristo, olhar para Jesus e dizer: Jesus, eu quero renunciar este meu comportamento errado, eu quero deixar hoje esta minha impetuosidade, essa minha brabeza, eu sou muito estourado, eu sou muito pavio curto, Jesus me ajuda, eu quero hoje sacrificar isso na cruz de Cristo. Eu quero renunciar a este meu problema, este meu pecado. Meus irmãos, é o que Paulo escreve aos Coríntios, 2 aos Coríntios 4:10. Temos que trazer sempre no nosso corpo o morrer de Jesus. Mas Jesus morreu sendo moído, sendo esmagado, sendo triturado. Então, carregar a cruz de Cristo é você se deixar ser moído, é você deixar ser esmagado, é você deixar Deus te triturar, não para te matar, mas para que você tenha vida. A semente tem que morrer para poder depois frutificar. Paulo diz: é por isso que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Meus irmãos, essa mensagem da cruz que está sobre nós, é este Cristo que nós temos que carregar, é esta a mensagem da cruz sobre as nossas vidas. É isso que nós precisamos dia após dia, meus irmãos, carregar. Nós não podemos perder de vista esta mensagem, nós não podemos deixar de olhar para Jesus, nós não podemos deixar de olhar para a cruz de Cristo e não podemos deixar de nos identificar com ela, porque era para nós estarmos lá. Ele se fez pecado para que nós hoje tivéssemos o perdão. Ele se transformou em maldito para que hoje nós pudéssemos ser chamados de benditos. Ele nos morreu quando éramos inimigos para que agora Ele nos chamasse de amigos. Vocês já não são mais nem servos, vocês agora são meus amigos. Meus irmãos, é esta mensagem, é esta cruz que nós precisamos carregar. É este Cristo que se sacrificou por nós, é este Jesus que morreu na cruz do Calvário para morrer. É este Jesus moído, esmagado, triturado, que eu não posso deixar de olhar e de me identificar com Ele. É para eu me moer, é para eu me esmagar, é para eu me triturar e deixar Deus mudar a minha vida, colocando a minha mão sobre o sangue de Jesus, olhando para Cristo, o Cordeiro de Deus, deixar ser transformado, deixar de ser o velho homem, uma velha mulher, para ser uma nova criatura verdadeiramente na presença do Senhor. É isso, meus irmãos, que este sacrifício vem nos ensinar, é este sacrifício de Jesus que aqui relatado vai nos mostrar. E nós vamos ver que Jesus aqui entrega-se por completo, Ele deixa esvair até a última gota do seu sangue para nos salvar e para nos redimir. E como nós vamos negligenciar tamanha salvação, meus irmãos? E como nós vamos esquecer e deixar de olhar para este Cristo que nos resgatou quando ainda éramos seus inimigos? Por que e como não iremos entrar por este caminho de santificação e de purificação? E como deixaremos de levar a nossa cruz? Quantos de nós, quantos crentes estão deixando a cruz de Cristo por coisas desta vida, por coisas e prazeres passageiros? Quantos não estão largando de mão e deixando a sua vida de santificação? Meus irmãos, precisamos ir pelo caminho
da cruz de Cristo, da santificação e da purificação, pois sem ela, sem a pureza, sem a santificação, nós jamais entraremos na glória e jamais veremos a Deus e jamais experimentaremos tudo que Cristo tem para nos oferecer. E Ele veio para nos dar vida, e vida com com abundância, vida e paz que excede todo o entendimento. Mas isso são palavras que só compreendem quem verdadeiramente se entregou. Nós amamos a mensagem da cruz, meus irmãos. Nós temos amado a mensagem da cruz dia após dia. Nós temos carregado a cruz que o Senhor deixou para nós carregarmos. Nós temos olhado para Jesus, buscando ser semelhantes a Ele, buscando ser parecidos com Ele, buscando ser a imagem de Cristo, buscando o mesmo caminho que Ele caminhou, de sacrificar e renunciar a si mesmo, para que Ele pudesse dar vida, porque aquele que morreu e ressuscitou, agora tem autoridade para nos dar vida e vida com abundância. Mas só tem vida quem renuncia. A lógica invertida do Evangelho, em que só tem vida quem morre primeiro. Só obtém vida se nós morrermos para nós mesmos. E é isso que nós precisamos. Diz para o teu irmão: você já morreu para Cristo? Você já morreu para você mesmo e viveu em Cristo, para Cristo? Diz aí para o teu irmão: meu irmão, morra todo dia. Paulo diz, o viver é Cristo e o morrer é lucro, mas o viver que Paulo diz é como ele encerra aqui dizendo: olha, o viver para Cristo é morrer para nós, é trazer a morte dia após dia do nosso dia a dia. É este sacrifício, é esta cruz que nós temos aqui relatado nesta passagem, é este Jesus que eu quero dia após dia seguir, e quero cantar, não apenas com versos e não apenas com poema, mas eu quero cantar com a minha vida dizendo: sim, eu amo a mensagem da cruz, e até que eu morra, eu vou levar essa mensagem, a cruz, e você vai sair daqui aprendendo e vivendo isso, é a cruz da renúncia. A cruz tem várias mensagens, mas a mensagem principal é a cruz da renúncia. É renunciar os desejos, é renunciar à minha própria vontade, é renunciar à justiça própria, é renunciar os meus benefícios pessoais, é renunciar o orgulho pessoal, é renunciar a qualquer coisa que seja necessário e que Cristo exija de nós renunciar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Você pode dizer isso? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Você vai levar ela até morrer? Temos que fazer isto porque Cristo levou a sua cruz até a morte, e foi a morte maldita da cruz do Calvário. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a nos lembrar sempre desta cruz, nos lembrar sempre deste sacrifício, de que nós precisamos também, da mesma maneira, sacrificar as nossas vidas. You are good.